da catequese que estão no processo catecumenal em nossa comunidade, na nossa paróquia. Hoje vocês vão receber um dos símbolos mais importantes da nossa fé, que é o símbolo dos apóstolos. Cada um vai receber, deve guardar com todo carinho. É sinal da sua fé na fé da igreja. O símbolo dos apóstolos ou o credo que nós rezamos resume a fé católica. Aqui tem o resumo da fé católica. Toda vez que você reza o símbolo dos apóstolos, a oração do creio, você está professando a fé. Por isso que o creio começa exatamente com esta palavra: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na vida eterna. É aquilo que a igreja crê, professa e ensina. Se nós católicos tivéssemos um razoável, podemos dizer assim, conhecimento da riqueza da nossa fé, jamais nós iríamos procurar em outras igrejas, em outros lugares, aquilo que nós temos com tanta abundância na nossa igreja: fé, tradição, escritura. A nossa igreja é completa daquilo que é necessário para professarmos a nossa fé. Nós temos a palavra, nós temos a tradição apostólica, nós temos os sacramentos, nós temos a presença de Nossa Senhora, nós temos o testemunho dos santos. Quanta riqueza espiritual, centenária, é guardada, professada e ensinada pela nossa igreja. E nós devemos aprender. As crianças devem aprender cada vez mais o que significa cada uma dessas frases da oração do creio. Os jovens também. E não se deixarem jamais confundir por outras espiritualidades, confundir por outras expressões religiosas. Devemos respeitar sim todos, porque cada um professa a sua fé, mas nós devemos ter convicção da nossa, para que possamos de fato viver a fé que professamos. Hoje, terceiro domingo da quaresma tempo de conversão, penitência, reconciliação com Deus e com os irmãos. A liturgia da palavra que nós acabamos de escutar nos traz o Evangelho de São João da Samaritana. E muito mais do que um fato histórico, este Evangelho é uma verdadeira catequese. A Samaritana é símbolo, imagem daqueles que ainda não têm fé em Cristo e que são sedentos de Deus, que procuram, muitas vezes em lugares errados, saciar esta sede de Deus, mas que precisam de um encontro realmente pessoal com o Senhor para que possam de fato fazer a experiência de Cristo e dar sentido às suas vidas. A Samaritana vai ao poço saciar a sua sede, muito mais do que sede de água, saciar a sua sede de Deus. E lá faz uma das mais belas e expressivas experiências de Jesus contidas no Evangelho.
foi uma das únicas que teve a oportunidade de um encontro pessoal e exclusivo com o nosso Senhor. Não tinha ninguém por perto. Sabe como é que a igreja soube para colocar no Evangelho? Porque, claro, a samaritana contou o que foi que aconteceu. São João no Evangelho interpretou para além do fato, colocou ali aspectos de fé na conversa, para que aquela experiência servisse também para nós. Mas o encontro foi pessoal e exclusivo com o Senhor. E ali nosso Senhor oferece a ela muito mais do que uma água que mata a sede. Oferece uma água viva. E não é aquele bichinho do mar. A água viva que Jesus oferece é o dom da fé. É o dom do compromisso com Deus, que é o que vai dar sentido à vida daquela mulher que vivia perdida, podemos dizer assim, sem fé, sem sentido, que era humilhada, que era tímida. Como é que você sabe, Pai? Ela foi no poço no meio-dia, no pingo da meio-dia. Quem é que vai buscar água no pingo da meio-dia? Ninguém. Ela queria não ser incomodada, não ser vista. Por isso que ela foi naquele horário. Mas tinha alguém muito maior e muito melhor esperando por ela. Meio-dia também no Evangelho de São João é a hora da transformação. Amanhã deixa de ser manhã e se transforma em tarde. É a hora do movimento transformador. Porque ali no poço que aquela mulher vai ter uma transformação da sua vida. Porque é ali que ela vai abraçar a fé. Porque é ali que ela vai conhecer a Jesus. Porque é ali que ela vai se dar conta que agora tem sentido para a sua vida. Nosso Senhor oferece o melhor do que a água. Se tu soubesses quem é que te pede de beber, tu era quem pedirias, e eu te daria da fonte da água viva que jorra para a vida eterna. Porém, antes de conceder o dom da fé, o relato do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó revela que nós também devemos reconhecer os nossos pecados. Como assim, Padre? Quando Jesus pergunta à mulher: cadê o teu marido? Não é querendo saber da vida dela, mas é para que ela expresse que não está numa vida regular. Como assim, Padre? Ela diz: eu não tenho marido. E nosso Senhor vai dizer exatamente: você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você está agora não é o teu marido. Você está numa vida irregular. E a partir do momento em que a gente se dá conta da nossa vida irregular, compreende que é necessário trilhar o caminho certo, aí há o dom da fé concedido por Deus a nós que estamos na fé. Como assim, Padre? Se eu busco corresponder ao amor de Deus em minha vida, se eu busco viver a minha fé nas suas exigências, sem buscar facilidades, sem buscar uma fé que apenas me conforte, seja conforme aquilo que eu penso, que eu quero, isso é superficial. Se eu buscar realmente uma fé comprometida, eu vou ter uma vida fecunda. Por quê? Porque eu vou dar testemunho desta fé. E o meu testemunho não é somente de palavras, é um testemunho de vida. E o testemunho de vida é muito mais abrangente, convincente. Nós queremos muito mais naquele que, antes de falar, faz, do que naquele que apenas
fala e não faz. A mulher fez a experiência de Jesus, recebeu o dom da fé, reconheceu os seus pecados, assumiu a graça que Jesus lhe oferecia e foi fazer o quê? Testemunhar. Foi dizer para os outros o que aconteceu, deixou de ser a mulher tímida e envergonhada que ia no poço do Pico da Meia-Dia e se tornou uma testemunha do Evangelho. E pelo testemunho da mulher, muitos outros samaritanos se aproximaram de Jesus, e aquilo que seria uma passagem rápida por aquela região que era considerada amaldiçoada, se tornou uma estadia de 2 dias, e muitos abraçaram a fé e creram de uma forma mais consciente ainda. O Evangelho diz que no final, aqueles que fizeram a experiência de Jesus vão dizer: nós não cremos agora só porque você disse, agora nós cremos porque nós estivemos com Ele. E é esta a fé autêntica, a fé da experiência, a fé do estar com o Senhor, que continua a nos falar ao coração, que continua a iluminar a nossa vida, que continua a nos dar consciência dos nossos pecados, que continua a querer iluminar os nossos caminhos por meio da sua palavra, que deve nos falar, por meio das suas testemunhas, que devem nos convencer, por meio da Eucaristia, que deve nos fortalecer, e por meio da oração, que deve nos esclarecer. Faça a experiência de Jesus, aquela experiência transformadora, e você terá a certeza de que a sua sede de Deus será saciada, e você terá uma alegria tão grande que não será capaz de ficar só para si, será capaz de sair anunciando igual a mulher samaritana, testemunhando e dizendo ao mundo como é bom ter fé, como é bom ser do Senhor, como é bom fazer a experiência de Cristo, como é bom ter espiritualidade, como é bom ter uma alegria que é muito maior do que aquilo que o mundo oferece. É isso que Deus espera de você, uma transformação para uma espiritualidade mais viva, comprometida e fiel. Diga sim a nosso Senhor, que as crianças possam conhecer cada vez mais a Jesus, que os jovens possam se apaixonar cada vez mais por Jesus, que Ele seja de fato o seu verdadeiro influenciador, assim como Ele foi o influenciador da samaritana e transformou a sua vida para melhor. Que Ele seja aquele que dá sentido à nossa vida e jamais irá nos decepcionar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.